Boa noite, boa noite. Obrigado, Thiago. Tiagão, boa noite, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me servindo mais chá aqui, porque aqui está um vento danado, tá um tá uma chuva também bem daquela chuva que é boa para dormir pra caramba, né? Pois bem, limão, mel e gengibre. Fica a dica para vocês aí. Hum, e é natural, não é aqueles comprados lá, é natural mesmo. Então, gente, hoje o tema da live, ele é uma live assim, que caiu bem num dia interessante, né? Pra gente olhar, discutir algumas coisas, compreender, entender, e eu acho isso fascinante, né? Uma data criada, né? Enfim, não sei o porquê foi criada essa data aí, mas para manipular o ser humano precisa ter uma data para isso, né? E nós começamos por aí, por essa parte desse entendimento, né? Que hoje o título da live é Desencarne, né? Nos bastidores da apometria. Eu trabalho há 5 anos com apometria já e, e hoje é um dia bem bacana para se falar sobre isso também, né? Não sei se vocês já conhecem a apometria, mas é uma técnica terapêutica desenvolvida para seres encarnados, que foi adaptada para se trabalhar melhor na área espiritual também. Então isso é muito interessante. Então, saúde a todos, sejam bem-vindos, boa noite a todos, boa noite, transmutados. Sejam bem-vindos, vão chegando, que hoje o assunto vai ser bem legal. Eu não anotei tópicos, tá? Não peguei caderno. Hoje é o dia que eu não peguei cola, porque hoje é para fluir. É fluir a intuição, fluir o conhecimento, fazer dessa maneira, da forma que vocês consigam captar também esse nível de boa noite, esse nível de vibração, esse nível de frequência que eu quero passar para vocês. Então vamos ter um entendimento um pouco diferente daquilo que nos ensinam ou nos ensinaram através das religiões, enfim. E eu acho isso muito legal. É começar a discutir sobre esses assuntos, né? Porque hoje o que a gente está vendo, né, estão mostrando coisas para nós que não condizem com aquilo que nos passaram. Então a gente tem que reaprender algumas coisas nesse aspecto, tanto história da humanidade, tanto espiritual, seja lá o que for, precisa se aprofundar mais nos assuntos. Então, esse tema da live hoje, na parte de desencarne, né, que é quando a pessoa deixa essa roupa, esse veículo, essa nave, né, e parte para um outro lado, uma outra frequência vibratória. Né? Então aqui nós estamos numa frequência um pouco mais densa, enfim, tudo é energia, tudo é vibração, mas é mais denso, e o espírito deixa o corpo para partir para um outro plano, aonde vai ter que aguardar o seu processo lá, para depois retornar e continuar aí sua trajetória novamente, tá? Gente, que eu estou utilizando palavras bem diferentes aqui, né? Então, o que eu quero perguntar também para vocês hoje é dia 2, dia dos finados, enfim, essa data aí criada, né? Como você sentiu as frequências de hoje? Depois eu vou falar como é que eu senti. Como é que você olhou para o mundo hoje? Como é que você sentiu as frequências no dia de hoje? Como é que você conseguiu captar todo esse nível de frequência? Como é que você conseguiu modular o nível de frequência? Porque todos nós somos médios em algum grau. Alguns sentem, alguns veem, alguns captam de uma forma diferente, né? Pela escrita, enfim, de alguma maneira, todos nós somos médiums, tá? Quando se trata dessa área espiritual que eu estou falando, o médium é o intermediador de alguma frequência em outro nível vibratório, tá? É fazer esse intermédio, né? Por isso que se diz médio, vai intermediar uma comunicação,
seja pela escrita, seja pela voz, seja pela intuição, vai fazer essa interpretação. E aí a interpretação que deixa a desejar um pouquinho, né? Então, baseado nos conhecimentos ou poucos conhecimentos que um médium tem consigo mesmo. Um médium que não gosta de estudar, que não gosta de pesquisar, que não gosta da história da humanidade, que não gosta de abrir um livro. Então, sua interpretação desse telefone sem fio, digamos assim, talvez possa ser um pouco equivocada ao passar essa informação. E nós vimos isso há muito tempo, isso acontecer, certo? E aos poucos a pessoa vai compreendendo, vai estudando, as pessoas vão buscando novas informações e vão se atualizando nesse universo da mediunidade, certo? Então, pode escrever para mim aí, porque eu quero conversar com você esse aspecto. Como é que você captou as frequências de hoje? Você se sentiu bem? Como é que ficou seu emocional hoje? O dia de hoje para você representou o quê? Nesse nível transitório, tá? Nesse nível transitório, porque é aí que a gente vai começar a encaixar algumas peças também, através daquilo que você conseguiu sentir no dia de hoje. E aí a gente vai entender algumas coisas nesse aspecto do desencarne, certo? Porque hoje se formou, hoje não, em todas as datas nesse aspecto, se forma uma egrégora. E essa egrégora, ela pode ser uma egrégora de alegria, ela pode ser uma egrégora de tristeza, ela pode ser uma egrégora de entendimento, depende do seu nível de vibração, seu nível de frequência, você vai conseguir captar e entender aquilo que está acontecendo no seu dia. Então isso é muito bacana, principalmente no dia de hoje. Então, eu ao sair de casa, ao sair para a rua, eu senti o meu cardíaco tipo quase explodir, assim, uma sensação, por que ao sair de casa? Porque boa noite a todos, transmutados, sejam bem-vindos, né? Então, por que ao sair de casa eu senti assim? Porque em casa eu tenho um outro tipo de egrégora, a egrégora da alegria, da frequência alta, uma frequência que eu crio dentro do meu ambiente. E ao sair desse meu ambiente de proteção que eu crio através de técnicas, enfim, eu saí desse meu ambiente e eu senti o meu cardíaco explodir. Então, olha que interessante isso. Como você sentiu nesse dia de hoje com a egrégora formada nessa parte dos finados ou aqueles que já partiram, ou os desencarnados, como queira chamar, ou nesse dia dos mortos, né? Que muitos falam essa palavra, que na verdade não é uma morte, é uma transição. É uma vida após vida, né? Um chazinho, um chazão, na verdade, não é chazinho, nada de inho, tudo é ão, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer com essa egrégora. O que é egrégora? É tudo aquilo que as pessoas pensem, sentem e jogam nessa nuvem coletiva e as pessoas captam isso. É a mesma egrégora que você forma na sua casa. Aquela nuvem de ideias, de pensamentos, né, de emoções, de vibração que você forma, e quem entra no seu ambiente pode se sentir bem ou não se sentir bem. Depende o nível de vibração que aquela pessoa se encontra também, né? Então isso é muito interessante. Uma pessoa sensitiva, ela consegue sentir a egrégora do ambiente, sentir a frequência, o nível vibratório do ambiente, e ela pode ter o conhecimento de autoproteção e assim também não ter o conhecimento de autoproteção e sentir toda aquela carga energética. E por mais que eu trabalhe com isso também, eu saí lá fora e senti essa egrégora, que é basicamente, digamos assim, uma baixa vibração, porque se tratando do dia de hoje, é um dia para relembrar daqueles que partiram, daqueles que já foram. E como é que você se sente nesse aspecto sobre aqueles que já foram, que já se foram, sobre aqueles que já partiram, sobre aqueles que deixaram alguma coisa aqui?
O que essas pessoas, esses seres que já partiram, deixaram aqui? O que acontece hoje quando a gente para e olha para aqueles que já foram? A gente sente o quê? Culpa? A gente sente que não fez algo por eles? A gente sente o quê? O que a gente pode sentir nesse dia? Imagina quanta coisa as pessoas, né, que não têm um entendimento mais aprofundado estavam sentindo no dia de hoje. Pensa comigo. Ah, aquela flor que eu não dei para a pessoa. Ah, aquela briga que eu tive com aquela pessoa. Ah, aquela palavra que eu não falei para aquela pessoa. Ah, aquilo que a pessoa fez para mim, entende? Existem inúmeras coisas. Meu pai partiu há 3 meses, saudades. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, seus transmutados. Então, saudade. Saudade de quê? Saudade do carinho, saudade do colo, saudade de quê? Entende? O que é uma saudade? Ou será que é um vazio que você não consegue preencher? O que é o aspecto da saudade? Porque todo mundo fala, eu sinto saudade daquela pessoa. Daquilo que ela fazia, daquilo do sorriso dela, enfim, né? Mas eu não consigo nem pensar, ainda bem que aquela pessoa partiu e parou de incomodar, né? Então, o que é isso? A saudade, ela representa o que para você? Um vazio dentro de você ou um preenchimento? De que aquela pessoa realmente foi importante para você. Olha que legal, né? Então, as boas lembranças, isso é muito legal. Queria meus pais presentes fisicamente comigo. Então, a gente pode entender, talvez o queria, né? Talvez aí alguma coisa que ficou por fazer, né? Alguma coisa que ficou por fazer entre vocês. E eu já recomendaria aí uma constelação familiar também para você, que eu acho muito interessante, Daniela, né? Nesse aspecto, aonde você queria eles fisicamente, você sente que precisa do apoio deles fisicamente, certo? Mas você inconscientemente pode ter o apoio deles, dedicando o amor que você tem por eles para transmutar, ou seja, modular essa frequência vibratória que você está sentindo dessa falta deles. Se você não consegue dar os próximos passos sem uma presença física, significa que alguma coisa você precisa trabalhar em você nessa questão familiar. E isso é muito importante você olhar com muito carinho para isso. Se eles não estiverem aqui, como eu posso suprir essa necessidade? Me transformando, certo? Olhando para você todos esses aspectos que eles deixaram para você e você, através desses aprendizados que eles deixaram para você, você ser grata por isso e dar os próximos passos, sempre na lembrança, as lembranças boas que eles deixaram aqui para você, o grande legado deles. Olha que interessante isso. No meu caso, senti gratidão pela oportunidade do reencontro e da convivência. Isso é muito importante. Então, nesse aspecto da 3D, a gente sente, quando a gente não tem ainda o entendimento crucial da coisa. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Regiane, seja bem-vinda. Transmutada. Então, quando a pessoa não entende a profundidade do legado, a pessoa vai sentir falta. Entende? Vai sentir falta de alguma coisa. O legado, sempre pensa no legado. E a pessoa que desencarna, a pessoa que transita para uma outra frequência, muitas pessoas dizem assim: esse descansou. Será que descansou mesmo? Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Então,
Bom, deixa eu falar aqui. Boa noite, transmutados. Sejam bem-vindos. Então, quando a pessoa diz assim, esse descansou, será que realmente, agora vamos partir aí nos bastidores da apometria, será que essa pessoa realmente descansou? Será que na hora ali do desprendimento, o que ela estava pensando realmente é o descanso? Será que realmente é isso? Celebrando a vida e fazendo o melhor. Agradecendo por todas as coisas que me ensinaram. Muito bem, parabéns. É isso daí. Andréia. Chegou o Manunaka no... na live. Quem desencanou pode nos ver? Já te respondo, tá bom? Então, nesse aspecto dessa transição, será que a pessoa que está no desligamento, será que realmente a consciência dela é uma consciência onde levou ela realmente para aquele estado angelical que todo mundo sonha, que todo mundo pensa? Ah, eu quando descansar, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o céu que você está criando nesse nível vibratório mais denso? Qual é o céu? Esse é o céu que você está criando. Esse céu que você está criando é o céu que você vai habitar em outro nível vibratório. Ah, mas todas as pessoas não vão para um mesmo lugar, sei lá, algumas coisas. As pessoas ruins vão para um lugar, as pessoas boas vão para outro. Boa noite, transmutados, boa noite. A Rafa vai para o céu, com certeza, né? Vai ser expulsa de lá. Não é brincadeira. Então, nesse desencarne, nesse desprendimento da matéria, como é que fica o espírito? O que existe lá do outro lado que as pessoas aqui não se importam tanto com a vida que tem? Porque nos bastidores da apometria, quando nós atendemos um ser desencarnado que seja um espírito realmente, não um nível de consciência. Existem essas duas coisas, tá? Dentro de um atendimento em apometria. O nível de consciência, tá, de uma pessoa encarnada, e existe o espírito desencarnado. Isso precisa ser entendido, isso precisa ser aprofundado. Eu digo em todas as casas, porque nem tudo é espírito e cada coisa tem que ser trabalhada de uma forma diferente, certo? Deixa eu só ler aqui o que o Maurício está escrevendo. Se as pessoas realmente fossem para o céu, como paraíso, ninguém temeria a morte. Boa noite, boa noite. Não existe também forma de pensamento? Só um pouquinho aí, gente. Deu um bug aqui no meu chat aqui, só um pouquinho. Então, dentro desse aspecto, quando nós atendemos um ser encarnado na 3D, uma pessoa física na energia densa, o que acontece? Um desdobramento de consciência e também um desdobramento, não vou dizer desdobramento, mas uma captação desse nível de frequência, que existe um espírito nesse nível de frequência também. Mas espera aí, como assim? Existe um espírito no mesmo nível vibratório que o nível de consciência? Sim. Quantas vidas você já passou? Quantas existências? Vida é uma só, existências são muitas, certo? Você existe em vários planos, existências são muitas, mas vida você só tem uma só. Então, é vida aqui, vida lá e vida aonde você for, você tem vida, certo? Então, vida é uma só, existências são muitas existências, acumulando toda a sabedoria, todo o processo. Muitas vezes você perde toda, muitas vezes não, quase sempre você perde
todo esse processo que você está passando de transformação, de conhecimento. Você, quando reencarna de novo, você perde todo esse nível de conhecimento que você tem e você inicia basicamente do zero. Muitas pessoas conseguem ter acesso a essas memórias, né, nível consciente, e conseguem recuperar suas habilidades, né, com muita rapidez. Outras nem tanto, certo? Então, quando a gente faz esse atendimento para um ser encarnado, para um ser desencarnado, para um espírito, o que acontece? Esse espírito, as pessoas tinham ideia que ele estivesse em um céu. Mas o mundo que ele criou aqui na 3D é o mundo representado para ele em outro nível de frequência. Olha que interessante isso. Então, peraí, todos os pensamentos que eu tenho, tudo que eu estou criando aqui, seja bom ou seja ruim, isso vai ter uma balança, né? Uma coisa boa, ela é 1000 vezes, pesa muito, muito mais do que uma coisa ruim, isso eu tenho certeza, tá? Então, as coisas boas vão sempre se sobrepor às coisas ruins. Mas o ser humano entende isso de uma forma diferente. Primeiro ele vê as coisas ruins, para depois ele ver as coisas boas, né? Enfim, mas essa é a educação, certo? Essa é a cultura. Então, nesse processo todo, o que ocorre nesse processo todo? Quando você desencarnou, talvez, em outra existência, e você está aqui agora nesse plano, você trouxe essa mesma frequência junto com você. Por quê? Porque é aqui que você vai trabalhar aqueles pesadelos ou aqueles problemas daquela existência anterior. É aqui o corpo que vai fazer toda essa barreira, vai expressar isso de uma forma inconsciente e você vai ter que trabalhar isso aqui na 3D. Porque do outro lado é muito diferente o que acontece. Muitas vezes nem consegue se trabalhar isso porque as personalidades elas se aglutinam. Elas não formam uma só, mas elas ficam como se fossem ali aglutinadas ali, essas personalidades ou essa consciência. E você está criando um nível, um céu para você aqui na 3D. A sua consciência, aquilo que você pratica, aquilo que você faz no seu dia a dia, seja onde for, tá? Todos nós somos pecadores, tá? Só para deixar deixar muito claro aqui, tá? Se fosse medir aqui o padrão aqui, eu não sei que céu que nós ia criar aqui. Por quê? Os dimensionais têm um aspecto muito peculiar aí, né? Então, o que acontece? Nós conseguimos trabalhar melhor, de uma melhor forma, né? Porque existem outras tecnologias que a gente tem aí acesso. Mas, enfim. Então, aquela pessoa que desencarnou, naquele problema familiar, naquele problema transitório, seja financeiro ou alguma coisa assim, apegado ao material, ele vai ficar nesse céu dele, nesse nível vibratório dele, com essa consciência, criando esse mundo para ele. Inclusive, quando atendido um ser de muitas posses e que ainda não tem a consciência que ele perdeu o corpo, que ele fez esse desligamento do corpo, ele ainda continua. Na mente dele continua as posses, continua ali o mandão, continua o cara acima de todos. Ele continua, ele não vai mudar esse nível de consciência dele. Por quê? Porque esse é o mundo que ele criou para ele e esse é o mundo que ele vai habitar num nível vibratório diferente. Então, quando a gente consegue captar um serzinho desse, que está na hora dele entender que ele tem que deixar a família ali, que ele tem que deixar aquelas posses lá, e ele precisa fazer essa transição para aprender algo diferente também, olhar para um outro lado também. Ele vai ter seus mentores, ele vai ter ali um nível espiritual, tem seus mentores também, enfim, é como se fosse aqui, como se fosse os coach lá do outro lado, né? Mas é interessante. Então ele vai ter essas pessoas que vão sempre estar tentando orientar ele dentro dessa faixa de frequência.
Quando ele cai e ele faz uma ligação mediúnica, ele não entra no corpo da pessoa. Tá? Não existe isso de um espírito entrar no corpo da pessoa. Existem os nossos chakras, existe o chakra humeral, onde a maioria das frequências são ligadas a esse chakra, certo? Então ali vai fazer essa ligação e vai fazer essa comunicação. A partir do momento que ele liga novamente a um corpo denso, com magnetismo, com eletricidade, ele vai levar o quê? Um choque de consciência. Tipo, o que aconteceu comigo? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Porque o mundo que ele criou, a consciência que ele criou, ele não tinha ideia que o que tinha acontecido com ele aqui na 3D. Ele simplesmente apagou e ele continuou vivendo aquilo que ele estava vivendo. Ah, mas ninguém me ouve, eu falo, tá todo mundo querendo me roubar, isso e aquilo, não sei o quê. E aí, com uma boa conversa, né, a gente, através da nossa voz, a gente vai modulando também a frequência do espírito também, né? E utilizando umas outras técnicas também, para que o processo seja acelerado. Técnicas apométricas para que o processo de consciência dele seja acelerado, né? Fazendo ali uma despolarização da mente, né? Despolarizar a mente, aquilo que ele polarizou aqui na 3D vai ficar impregnado na mente dele. Então a gente faz essa despolarização para que ele tenha consciência do que aconteceu. E aí, através de uma boa conversa, através de uma cura, aí a gente consegue aí ajudar os mentores deles também nesse processo. Então, são duas vias aí bem interessantes, tá? Nós encarnados com um poder muito grande de biomagnetismo, enfim, de eletricidade, a gente consegue fazer essa manipulação dessa energia sutil, porque nós temos mais força, certo? Nós temos mais força e a gente consegue fazer essa manipulação. E aí sim, quando ele recupera essa consciência, ele entende o que aconteceu, primeiro tem que explicar algumas coisas também, ter uma boa conversa ali, né, direto ao ponto, e aí sim, esse ser consciente, ele passa no nível vibratório baixo, ele vai começar no nível vibratório um pouco mais alto, e aí ele vai seguir para uma transição, onde ele vai ir para o segundo anel, que a gente diz, né, para o mundo espiritual, para que ele aguarde o processo de reencarnação, porque o que aconteceu? O compromisso dele ele não conseguiu concluir. Olha que interessante. Ele não conseguiu concluir com o compromisso dele. Eu vou ler aqui, já termino a história aqui, dessa explicação. Quando penso nos meus familiares que se foram, dá uma sensação de tristeza, pois aprendemos que a morte é uma reprovação, e penso que terão que reencarnar e passar por tudo de novo, recomeçar. Então, é basicamente isso. É uma reprovação. A morte é uma reprovação, é uma quebra na trajetória da conclusão do compromisso. Tá? Mas, assim, não é para sentir culpa sobre isso. Não é para... Porque foi colocado isso para o ser humano, né? Nascer, crescer, construir ali família, ter a casa própria, carro, isso e aquilo, envelhecer e morrer. Essa é a trajetória que foi nos ensinado, é a cultura que foi impregnada para nós. Quando você começa a olhar pelo lado compromisso, pelo lado a trajetória daquilo que você realmente veio fazer, você começa a mudar todo esse aspecto aí, você começa a entender de forma diferente. E isso é muito legal, isso sem culpa nenhuma, tá? Porque estão envenenando a água, estão envenenando a comida, estão envenenando o pensamento das pessoas, estão fazendo isso, certo? E como é que você vai sentir culpa se você ainda não tem o conhecimento para tentar burlar um pouco tudo isso que estão fazendo, tá? Então, não é para sentir culpa, é para ter entendimento. Quando se sente
tristeza, entende, pelo outro, é aquela questão do herói, de olhar e dizer assim, poxa vida e tal, você pode dizer assim, poxa vida, eles não concluíram com o compromisso deles, porque eles não tinham o conhecimento que eu tenho hoje. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu posso fazer as coisas diferente. O caminho que meus ancestrais trilharam e foi interrompido, eu posso dar sequência nesse caminho com uma mentalidade diferente. Olha, porque hoje você tem acesso à informação. Se você tem acesso à informação e você não busca a informação, você não aplica essa informação, aí a sua trajetória ela vai ser a mesma dos seus ancestrais. Então, tem que entender esse aspecto. Então, assim, eu sei que você é uma pessoa que busca conhecimento, enfim, mas não fique triste por isso. Não se sinta culpada pela trajetória dos outros. Tire esse fardo de cima de você. Cuide de você. Boa noite, Carol. Boa noite, transmutados. Sejam bem-vindos. Então, a vida após vida, entende? Vamos começar a modular essas coisas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, vamos começar a modular essas palavras, esse conhecimento que foi impregnado para nós, certo? Que existe um plano do outro lado. Eu posso dizer para você que o outro lado espera pelo plano de cá. O outro lado olha para cá e diz assim, lá existe um plano para mim. Não é daqui para lá, é de lá para cá. O plano para você, ou para o desencarnado, está aqui. Para o encarnado e para a pessoa que está desencarnada lá do outro lado, o plano está aqui. Ela olha para cá guardando uma oportunidade para fazer diferente, com uma nova consciência, cumprindo com seu compromisso. Olha que interessante. Então, olhar para lá e aguardar ou descansar, aguardar o paraíso, aguardar o céu, não cai nessa. Não caia nessa, porque o céu que você está criando aqui na 3D será o céu que você vai habitar na vibração, na faixa vibratória que você vai se encontrar na hora do desligamento. Então, se a tua pretensão é se manter vivo, é cuidar da sua saúde, se a sua pretensão é transmutação, se a sua pretensão realmente é viver muito mais do que dizem que você vive, que é 120 anos, que colocaram uma meta, você só vive 120 anos. Se a sua pretensão realmente é atingir níveis maiores de qualidade de vida, então, qual o céu que você vai criar para você? Entende? Talvez você nem crie um céu para você, porque a tua consciência já mudou. Agora ela é transmutação. Agora é acelerar a vibração do seu corpo, a vibração das suas células, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, da sua mente. E aí sim, vida após vida. Olha que interessante isso. Então, no processo, nos bastidores da apometria, o que acontece, que a gente vê, é lamentação acima de lamentação. É lamentação acima de lamentação. Porque aqueles que vêm nessas faixas de frequência de apego, nessas faixas de frequência vibratórias e brigas familiares, enfim, e tudo isso que a gente já conhece, eles voltam lamentando, eles nem partem, em primeiro lugar. Eles nem partem, eles nem fazem a transição. Por quê? Porque os familiares ficam ali ligados a esse serzinho, segurando, né? E não deixam, por quê? O nosso magnetismo, a nossa eletricidade, vocês não fazem ideia do que pode ocorrer com um espírito, né, que esteja ligado a uma família que quer que ele esteja junto. Ele não faz sua transição. A não ser que ele tenha um nível de consciência muito superior à média que a gente vê das pessoas encarnadas. Entende? Então, o que acontece? Quando a família quer que um ser desencarnado permaneça com eles, eles estão também interrompendo a trajetória deles e estão interrompendo a trajetória desse ser desencarnado.
Porque o magnetismo e a eletricidade, ela é muito mais forte que a energia sutil. É muito mais densa, então o quê? Ela puxa, ela atrai. Olha que interessante. Então, peraí. Se algum familiar meu desencarnou e eu fico todos os dias pensando e lamentando o que eu fiz, o que eu não fiz, o que o outro fez, o que o outro não fez, eu vou estar com essa pessoa próximo a mim quando eu baixar meu nível de frequência? Com certeza. Com certeza. Enquanto você não tiver entendimento, enquanto você não compreender esses aspectos de que você é que tem a força de atração, você vai manter esse espírito dentro do seu lar. E, gente, espírito adoece. Sério que adoece? Sim, espírito adoece. Por quê? Imagina só, uma pessoa com depressão, com um nível de magnetismo e eletricidade tão forte, e esse espírito próximo, ligado a esse ser aqui encarnado, o que acontece? O espírito também vai sentir essa baixa frequência do ser encarnado, porque o ser encarnado, a frequência é muito mais forte. É impressionante. Você precisa entender isso. Que quanto mais você prende um ser desencarnado, ele também vai adoecer, ele também vai entrar no mesmo nível de frequência que você, porque o teu nível vibratório é mais forte. Quando você tem o conhecimento, quando você começa a entender todos esses aspectos, entende? Que haverá uma outra oportunidade para esse ser retornar e continuar com o seu processo, você vai estar livre, ele vai estar livre e os dois vão seguir suas trajetórias. Consequentemente, vai ser alguém que vai ser seu filho, alguém que vai ser alguém na sua família novamente para concluir aquilo que não concluiu. E os lamentadores que chegam para nós, geralmente eles dizem assim: ninguém me ouve, ninguém me escuta. Eu ando para lá e para cá e ninguém me vê. E respondendo a pergunta da Regiane, se eu não me engano, sim, eles nos veem. Assim como quando você sente um arrepio, você está numa baixa frequência, digamos assim, você sente um arrepio no corpo, enfim, o que vai acontecer? Existe alguém ali próximo. Se você pensou, você atraiu. Se esse espírito estiver numa consciência superior e entender esse processo todo, ele não vai se ligar em você, ele não vai querer se ligar em você, porque ele já está consciente, então você vai ficar ali, ele vai ficar lá. Quando ele não tem essa consciência, ele vai ser atraído próximo de você. E, gente, quanta gente que briga, né, inclusive com amigos, esses amigos desencarnam. E essa pessoa fica falando nessa pessoa e remoendo, e aquele sentimento dentro dela. E muitas vezes a pessoa que desencarnou está ali próximo a ela. A gente vê isso, a gente trabalha com isso. Tem uma outra pergunta aí que eu já vou responder. Eu não sei se eu já respondi a Regiane já. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu... Cadê? Eu acho que já respondi. E no dia de hoje... Tá, beleza. No dia de hoje, para os transmutados que não viram minha promoção, chá de limão, gengibre e mel. Incrível. Estude os efeitos desse chá aí, natural, não é comprado isso aqui, natural, você vai ver. Enfim, retornando aqui, então nesse processo, tá? Hoje eu sempre coloco aí o manual da transmutação para que você entenda que o mestre disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que ele quer dizer com isso? Que existe vida após vida. Não existe uma morte.
A morte ela foi criada por alguém. Inclusive, fizeram até um desenho da morte, né? É incrível a imaginação. As pessoas desenharam até a morte para você entender que existe a morte. Olha o nível de manipulação. E muitas vezes, a pessoa desencarnada que foi manipulada na 3D, ela continua sendo manipulada do outro lado. Ela continua a mesma manipulação, inclusive ela se torna escravos de pessoas que utilizam conhecimentos em Goécia, em magia negra. Ela se torna um escravo dessas pessoas, porque elas foram manipuladas aqui e elas continuarão manipuladas em outro nível vibratório também. Olha que interessante. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu não lembro se eram... Deixa eu só me recordar aqui. Sim. Era um espírito. Eu estava em atendimento, enfim. E esse espírito era um padre da Inquisição, certo? Esse carinha, eu percebi e tal ali, estava meio que fazendo uns gestos, né, através da comunicação com o médium estava representando, né, fazendo esses gestos. Aí eu logo entrei na frequência, para entender o que era aquilo. E para mim é mostrado dentro da minha cabeça. Eu não enxergo, tá? Eu não enxergo os espíritos, enfim, mas é me mostrado dentro da minha cabeça, é tipo um filme. Eu não consigo explicar para vocês, mas eu vejo, logo vem uma cena dentro da minha cabeça. Você entra naquele nível de frequência, você não baixa a sua frequência, você mantém sua frequência alta, porque você precisa estar em frequência alta para fazer um trabalho desse, entende? Não descer na frequência. Então, capta esse nível de frequência e dentro da cabeça mostra-se uma imagem. Isso, uma tela mental, exatamente isso. Então é como se fosse um filme. Aí eu vi aqueles gestos, alguma coisa assim, e eu vi que ele estava com as mãos assim. E aí eu gosto de ter uma prosa, né? Assim, e aí, irmão, como é que tu tá? O que te traz aqui? Ele disse, não, eu tô abençoando aqui e tal, isso e aquilo. Eu disse, nossa, mas tu veio de tão longe aí pra... eu sou padre e tal, isso e aquilo. E aí eu vi que tinha alguma coisa ali que tava por trás daquilo tudo. Eu disse, mas tu é padre da onde? Eu sou lá da Inquisição e tal. É lógico, né, que você estudando a história da humanidade, você conhece muito bem o que foi a Inquisição. E aí, então, ele diz assim, eu falei para ele, diz assim, então tu é aquele que julga, tu é aquele que manda queimar, tu é aquele que manda matar. Mas eu faço isso em nome de Deus e tal, não sei o quê, porque Deus me deu, olha a soberba, né? Deus me deu, como é que ele falou? Algo assim, para que ele tivesse autoridade de fazer isso. Olha a soberba, olha a manipulação, olha o mundo que ele criou, certo? E ele continuou naquele mundo dele, entende? Para ele estava vivenciando a mesma coisa que lá naquela época. E aí eu percebi que aquilo ali era um dimensional, com habilidades incríveis. E aí eu disse assim, bom, você percebe que nada disso que você está fazendo está ocorrendo, acontece, enfim, através de algumas técnicas eu mostrei para ele a forma que ele estava, inclusive naquele momento. Dizer ele assim, mas não sei o que, e falou mais algumas coisas lá, que eu não vou estender o assunto aqui, mas, aí eu disse para ele assim, eu percebi que ele tinha habilidades diferenciadas, e aí, inclusive, ele fez altas magias em outras épocas também. E aí, eu disse para ele, bom, tu quer ver realmente como mentiram para você? Você quer ver realmente como você foi totalmente manipulado através da sua religião da época? Ensinaram você a ser assim? E isso não condiz com você, não condiz com o conhecimento que você tem.
Não, porque é assim, não sei o que. Eu disse, eu vou te mostrar. Aí eu fiz um salto quântico lá na essência dele. Eu disse, olha o tamanho da luz, a tua essência, a verdadeira essência, o que você já fez de bem para a humanidade, certo? Mas você perdeu essa condição por causa dessa manipulação. E aí eu fiz um salto quântico lá onde realmente ele estava atuando na essência dele, que era a cura, que era outras coisas que ele fazia o bem para a humanidade. E aí ele se comportou de uma forma totalmente diferente. Se comportou de uma forma, assim, nossa, e agora? Eu matei tanta gente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que. Eu disse, a gente não está aqui para te julgar. Nós não estamos te julgando, apenas estamos lhe mostrando algo para você que você não tinha consciência do que estava fazendo. Te ensinaram assim, te moldaram assim, mas você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Ah, e o que eu faço agora, né? Porque veio na consciência, olha só o aspecto, a vibração. Mudou literalmente. E aí sim, os mentores deles vieram, foi feita uma cura nele, foi feita toda a despolarização da mente, isso e aquilo. E ele foi encaminhado por um nível vibratório diferente da qual ele estava habitando. Você entende? Está conseguindo captar? Deixa eu só ler aqui algumas coisas que foi escrita aqui. Tá. Obrigado, Maurício. Que bom que tem uma luz aí para você, tá? Eu estou tentando ser o mais simples, básico aqui, para que tem coisas muito complicadas, complexas, que eu vou tentar passar de forma simples para vocês aqui. Como fica um espírito de uma pessoa que se suicidou? Bem, pelo que eu entendo, Clarice, todos nós temos aí uma programação com o nosso compromisso, certo? Uma pessoa que interrompe esse compromisso dela, né, por vários fatores, por vários N fatores, ela interrompe esse compromisso. O que ocorre? Muitas vezes, esse espírito, ele fica, como é que eu vou te dizer, preso. Ele não desliga do corpo, porque ele tem um período, a pessoa que interrompe a sua vida, ela tem um período que ela fica presa no corpo dela, inclusive ela não consegue desligar, porque assim, precisa, eu não vou falar aqui alguns aspectos, tá, disso, mas é interessante estudar sobre isso. O espírito fica preso, entende? Fica uma consciência presa nesse corpo. Até que haja um resgate, certo? Ela tem que passar por uma depuração, perder toda essa densidade dela vibratória, porque a Terra faz essa transição, está, digamos assim, enterrado, vai fazer essa transição. Então, ele vai ficar preso nesse corpo por um determinado tempo, e aí sim depois será solicitado um resgate para essa pessoa. Já houve pessoas boas, muito boas, que fizeram esse interrompimento do seu compromisso aqui na 3D, e foi feito um resgate com uma permissão, entende? Porque foi uma pessoa que fez muitas coisas boas, positivas, e por N fatores ali ela decidiu desistir do seu compromisso. Então foi feito o resgate. Inclusive, quando esse espírito foi feito o resgate, ele chegou como se fosse ali, entende? A densidade do corpo putrificando, entende? Todo esse aspecto que acontece na decomposição do corpo, dessa energia densa, ele estava sentindo todos esses efeitos como se fosse uma carga vibratória. E aí o que a gente fez? A gente despolariza a mente, apaga um período desse processo todo para que se recomponha o nível vibratório desse espírito. Então faz ali uma despolarização também, né? Eleva a frequência vibratória dessa pessoa, e aí sim
a partir do nível vibratório que ela já está com uma consciência, já está fora daquele corpo, já está limpa, inclusive de uma roupa diferente, uma roupagem diferente, é feito ali também uma nova polarização. É tirado essa polarização de depressão, de vários fatores que levaram ela a interromper a sua vida. Então, há um trabalho muito bem feito ali. E aí sim, essa pessoa, esse ser desencarnado, em outra frequência vibratória, faixa de vibração, ela vai passar a trabalhar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente. Até aquele momento onde ela caiu na consciência dela pelo choque vibratório, com um corpo denso, que é o corpo do médium, enfim, né, que faz toda essa interpretação ali, essa comunicação, né, esse intermédio de comunicação. Então, há um choque vibratório e ela expande, digamos assim, expande a consciência. Aí é feita essa despolarização de tudo que ela vinha trazendo. E aí sim, ela tem que entender que ela interrompeu um processo, faz todo um trabalho de conscientização e cura, e aí sim os mentores, enfim, que estavam ali ajudando e que autorizaram a isso, ela é encaminhada para um hospital, alguma coisa assim, né, no nível astral, para que seja atendida. Então é um trabalho muito lindo, um trabalho muito bom. Eu me cuido bastante por causa que eu trabalho muito a minha questão de vibração, a minha questão de frequência, né? Então, para fazer esse trabalho, eu preciso estar numa frequência muito superior, inclusive uma frequência superior que o próprio médium que está ali fazendo essa comunicação, né? Que está interligado ali, essa frequência. Eu tenho que estar numa frequência superior de entendimento, né? Ter a capacidade também de fazer essa modulação de frequência, tanto na pessoa, no médium que está ali, quanto no próprio espírito também. Tá? Então, é um trabalho aí que ele não é brincadeira não, porque existe uma pessoa que está ligada a esse nível de frequência, e a partir disso, sim, também, quando é feito esse desligamento, a pessoa passa por um processo também de limpeza. Tem sempre esse cuidado também com a pessoa que está ali. Então é bem legal, assim, interessante, porque é um laboratório. É um laboratório onde você acaba entendendo que o céu que você cria na 3D é o céu que você vai habitar. O suicida, ele sente muito arrependimento, né? A pessoa que interrompe a sua vida, ela sente muito arrependimento após ela cometer isso, certo? E quando ela está no ato de cometer isso, não é conscientemente não é ela que está fazendo, ela está fazendo isso com um outro nível de consciência, que são outras existências, entende? Que estão ali numa faixa vibratória, que estão, digamos assim, uma outra personalidade que está incentivando ela a fazer isso. Inclusive, quando a gente faz uma captação psíquica numa pessoa que está com depressão, geralmente ela tem outras existências onde ela fez esse mesmo processo. E ela precisa ter muita força, muito conhecimento para que ela mude esse nível vibratório dela. Eu acho que consegui responder sua pergunta, né, Clarice, de uma forma um pouco sutil também. Quando tenho arrepios no lado da... Posso conversar? Pode, sem problema nenhum. O mais interessante é você saber ajudar, tá? Quando você tem conhecimento, quando você tem noção que é você que tem o poder maior de tanto de repelir quanto atrair, você entende que você é uma usina de energia. Nós somos uma usina de energia. E essa é a lei da atração, tá? Então, você pode querer se comunicar. Se você tiver a consciência de que você precisa curar. Se comunicar por apenas se comunicar, entende? Eu não acho muito legal. Mas se você tem conhecimento em reiki, se você tem conhecimento, sei lá, em alguma coisa de cura,
e conseguir essa comunicação e mentalmente você consiga emanar uma frequência de cura para esse ser que você está sentindo, e através dos mentores dele também, você emanar um sentimento de amparo e dizer assim, você está pronto para seguir em frente, você pode fazer isso com uma intenção de curar, de ajudar. Agora, se é só para se comunicar, não vale a pena, porque você vai estar entrando numa frequência diferente sem conhecimento do que fazer com aquilo, certo? Então, eu geralmente, assim, os ambientes onde eu transito, eu sinto, entende? E eu sei aonde está precisando de cura. Automaticamente eu já emano, entende? Luz de cura, já faço essa transição desses seres que estão ali, porque eu sou um curador. Então eu preciso ter em mente que eu posso curar o ser encarnado e mais ainda o desencarnado que está ali. Não que eu procure isso, mas se estiver na minha faixa de frequência, se entrou ali na faixa de frequência, que a gente é também levado aí pelos nossos amigos ultras a fazer coisas aí que a gente nem imagina, né, que estão toda hora nos intuindo, entende? Então, você faz isso e cura, e manda, e ajuda, entende? Isso é muito legal. Como diferenciar a presença de um contato dimensional de um contato com o desencarnado? Geralmente, quando você sente a presença de um espírito desencarnado que precisa de cura, que precisa, entende, de alguma ajuda naquele momento ali, e por afinidade, talvez aí o mentor dele, sabendo que você tem essa habilidade, aproximou de você para que consiga fazer essa transição, entende? Porque aqui não é o lugar deles, o outro lado, né, é o lugar deles. Deixa eu ver, eu vou contar. Tá. O que que ocorre então? Agora eu me perdi aqui, eu fui buscar uma memória lá no Egito lá e acabei me perdendo. Como diferenciar a presença de um dado com dimensão. Então, se aproximou de você, o mentor dele aproximou de você, para que você, se você tem essa habilidade, você pode fazer essa cura e talvez inconscientemente, entende? Até ajudar ele a fazer essa transição. Você vai sentir o quê? Primeiramente, que você vai sentir é uma frequência vibratória no seu cardíaco ou no seu estômago diferente. Pode dar um embrulho no teu estômago, pode o teu emocional desequilibrar dependendo do nível de frequência que está esse ser desencarnado. O teu cardíaco, ele pode sentir o teu cardíaco queimando, uma sensação de querer chorar, uma sensação de baixa frequência, assim. O teu estômago, aqui no plexo, pode talvez inchar o teu plexo, entende? É por causa dessa frequência vibratória que você acaba captando. Teus pensamentos podem devagar, entende? Já um ser ultradimensional é totalmente diferente, é o oposto disso que eu falei para você. A presença de um ultra é simplesmente sublime, é uma frequência vibratória totalmente diferente que vai te deixar acelerado. Você vai rir, você vai cantar, você vai sentir vontade de fazer alguma coisa, entende? De bem, de bom para você. Vai vir um pensamento positivo para você ou uma ideia positiva para você. É algo que você não estava conseguindo fazer naquele momento. Esse ultra, ele vai te intuir a ter uma memória do teu acástico ou uma memória cósmica para que você consiga captar essa memória e você aplicar naquele projeto, naquela ideia que você estava querendo. Então, é totalmente diferente. A tua vibração muda, é o alto astral, é para cima, é muito diferente, tá? Sei bem como é, viu? Tela mental. Muito interessante. Deixa eu ver o que mais tem aqui.
Como é esse salto quântico? Como é esse salto quântico? Certo. Imagina assim. Imagina... Deixa eu pegar aqui 3 círculos, tá? Digamos que um átomo esteja no primeiro círculo, certo? Existem 3 círculos, um dentro do outro, certo? Com espaçamento, digamos assim. Estou tentando aqui visualizar aqui e passar para você. Quando você aplica uma energia e uma intenção, entende? Um pensamento, uma intenção nesse átomo, esse átomo, ele faz esse salto quântico. Digamos que esse átomo esteja vibrando em 1000 Hz, digamos assim, ele vai passar para um outro círculo maior, vibrando em 2000, 4000 Hz, uma coisa assim. Estou falando aqui, basicamente, aí para você conseguir compreender, mas é muito mais do que isso. Então, aplicado essa energia com uma intenção muito forte, entende? E aí tem as técnicas da apometria, que são os pulsos, né? Que a gente faz, os pulsos, o pensamento, a própria intenção, a tua própria vibração, a tua própria frequência vibratória vai fazer esse átomo dar esse salto quântico. Agora imagina um ser, tá? Que tem uma frequência baixa e você tem uma energia muito mais alta que ele. E você dá o comando para ele, dizendo assim, agora nós vamos fazer um salto quântico, que você vai retornar lá naquele momento onde você fazia coisas muito boas para a humanidade. E lógico que a apometria, a base da apometria é contagem de 1 a 7, ou aumentando ou diminuindo, certo? Com uma intenção muito forte. Você comanda. O que é essa memória? Porque ali é energia mais sutil, que é comandada por uma outra energia muito maior, que é você, usina de energia. Imagina só, ele daqui, ele faz assim, ó, saltou lá para a ponta do outro círculo, lá na outra existência, aonde ele fazia essas coisas boas. Consegue entender o salto quântico? Entende? É sair de um ponto e aparecer no outro, como o átomo faz, sem barreira nenhuma, através de técnica e intenção. Olha que interessante. Você faz isso. Você pode fazer isso com você, com as suas memórias. Você pode fazer um salto quântico, né, tanto para o futuro quanto para o passado. O futuro já existe. O passado existiu. Então você tem acesso a isso. Então isso é muito interessante. O planeta está passando da 3ª para a 5ª dimensão. O planeta está passando para a 5ª dimensão. A transmutação está relacionada com deixarmos a 3D. 3ª para a 5ª. Pensa bem. Fique vivo, tá? Fique, como diz a Carol, fique vivo. O que acontece? Essa transição ela é muito mais mental do que propriamente dita física, na energia densa, entende? Ele é muito mais mental. Quando você quer passar de uma dimensão para outra, primeiro você vai utilizar o teu mental para que você consiga fazer isso, que é a compreensão, o entendimento, certo? A aplicação desse entendimento, desse conhecimento e a nobreza. Quando você entende isso, você vai passar de uma dimensão para outra. Você vai começar a vibrar numa outra dimensão. O corpo é muito importante. A saúde física é muito importante. Para que você consiga fazer esse salto. Tanto no físico quanto no mental. Entende? Então, um vai complementar o outro. Não é só no mental. Eu agora tenho consciência, eu tenho entendimento, isso e aquilo, mas eu estou matando o meu veículo. Entende? Eu estou, aquilo que é para mim seguir em frente, cumprir com o meu compromisso, eu estou deixando a desejar. Você consegue compreender? A 3ª, a 5ª dimensão? Então, não é assim, agora vamos passar para a 5ª dimensão. Não vai ser assim, olha, agora estamos na 5ª dimensão, que legal, Não é assim que funciona.
tem que trabalhar o mental e o físico ao mesmo tempo. E aí sim, você vai ter um entendimento e compreensão. E utilizando-se da nobreza, com todo esse conhecimento e compreensão, também para transmitir isso, você se aproximar de uma pessoa e fazer também ela passar de nível vibratório também através da sua presença. Porque é assim, quando os seres estão próximos de você, não acontece esse salto quântico na sua vibração? Acontece. A pessoa fica super acelerada. A mesma coisa acontece quando você, o quê? Está aqui mentalmente, fisicamente, na quinta dimensão. Você tem que trabalhar na quinta dimensão. Quer chegar na quinta dimensão? Trabalha na quinta dimensão. E aí você vai se aproximar de alguém que esteja com uma frequência mais baixa que você vai fazer o quê? Você vai trazer ela também para esse nível vibratório. Não conscientemente, mas vibratoriamente, para que ela consiga ver algo a mais que ela está com uma venda e não está conseguindo enxergar. Entende? Então, essa é a transição para a quinta ou sexta dimensão. Primeiro é no mental, entende? Compreender, entender ou compreender e aplicar. E cuidar do veículo, aonde tem o poder, é a usina para tudo isso. É a usina de energia. Olha que interessante. Perguntei, pois senti esses dias um tapa na nuca. Então, Melito, ficou devendo para quem aí? Geralmente, quando tu fica devendo para alguém que desencarnou, eles vêm e dão tapa na nuca. Não, tô brincando, tá? Tá, tô brincando. Mas o que é que acontece? Entendi, super interessante, muito legal. Então, o que acontece quando a gente sente? Possivelmente você seja muito sensitiva, você tem uma habilidade aí bem interessante de se trabalhar, tá? Quando você sente o toque, você sente, significa que essa tua barreira, entende? Ela é um pouco mais fina. Agora eu não consigo dizer qual se é na terceira camada da aula, enfim, eu não consigo lembrar. Então, tem que subir a frequência, né? Então, eu não consigo lembrar qual das camadas da aura, tá? Ela se torna mais fina, é tipo uma malha, e ela se torna mais fina e você se torna mais sensitiva. Tá? Muitas pessoas conseguem enxergar aquilo, médio em todos os níveis. Algumas conseguem ver, outras conseguem... Umas conseguem ver, outras conseguem enxergar. Então, umas conseguem sentir, outras conseguem ouvir, né? Então, tem vários tipos de médio. Você possivelmente consiga ter uma malha, essa malha de proteção sua seja mais fina e você consiga sentir o toque, algumas coisas assim. Talvez nem seja um espírito. Entende? Se for um tapão na nuca, aí já não sei, não sabia como. Depois desse tapão, como é que você se sentiu? Depois desse tapa, baixou tua frequência, subiu tua frequência, como é que você se sentiu aí? Porque se eu sentir um tapa, cara, sei lá, eu saio correndo. Não, tô brincando. E várias vezes, eu já senti várias vezes tocarem no meu ombro e a minha ignorância me fez ter medo ainda. Então, gente, é assim. O mundo espiritual, ele não é perigoso. Nós é que somos perigosos para o mundo espiritual, porque nós somos a usina de energia. Nós que atraímos, nós que temos o poder de subir e descer a frequência da forma que a gente quiser. Então, o mundo espiritual, ele não é perigoso. O perigo é ter realmente, ser ignorante, não ter todo o conhecimento possível para essas etapas, né? Então, Luciana, esse toque no ombro, algumas coisas assim, algumas mulheres têm há muitas mulheres que são médiums de todos os níveis,
entende? De todos os níveis. E sentem várias coisas durante o seu dia, entende? Muitas vezes você sabia que uma personalidade tua, ela pode realmente te tocar como se fosse uma pessoa normal? Alguém te tocar, uma personalidade sua. Como que isso acontece? Vou entrar nesse assunto aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ser uma ativação. Pô, o cara veio e dá um tapa como ativação. Eu tô brincando, tá? Mas ter uma ativação com um tapão na nuca não deve ser muito confortável, né? Mas assim, tem que ver como você se sentiu. Como que você elaborou tudo isso? Tá? Baixou tua frequência, não baixou tua frequência, sentiu bem logo depois. Pode ter sido alguma coisa, uma ativação, alguma coisa assim. Entende? Pode ter sido. Não estou dizendo que é porque eu não tenho como definir isso assim. Entende? Teria que ter mais detalhes sobre isso. Já senti um soprão no ouvido quando quis voltar para um sonho que eu estava tendo com meu pai falecido. Já senti um soprão no ouvido quando quis voltar. Pera aí. Você estava num sonho com seu pai, você acordou e aí você queria continuar aquele sonho e sentiu um assoprão, isso? Possivelmente algum aviso para você, entende? Dizer assim, olha, para, né? Deixa o outro em paz lá. Né? Porque existe uma ligação muito forte, tá? Existe uma ligação, quando é na família, existe uma ligação muito forte. E os sonhos, né? Você pode fazer esse desdobramento, né? As projeções, e você pode sim visitar um desencarnado, alguma coisa assim, fazer, enfim, visitar essas realidades paralelas aí, né? Pode acontecer sim. Mas não é muito legal, entende? Eu não acho muito legal isso, sabe? Talvez aí a projeção ela se sirva aí como uma habilidade para outros fins de desenvolvimento, de crescimento, né? Sei lá. Enfim, teria que ver isso aí desse negócio de soprão aí. Eu no futuro daria uns tapinhas nas costas, tipo o pé agora. É, meu pai. Costumo me sentir sempre bem, frequência alta. Ah, então, pode. O eu do futuro pode nos tocar? Pode sim. Pior é levar um tapa e nem ter como devolver. Foi o que senti, não era para eu voltar. Legal. Quando dormimos, nos encontramos com os nossos entes queridos ou são só sonhos? Muitas vezes pela falta, muitas vezes pelo teu emocional, entende? Às vezes pelo vazio que fica dentro de você por ocorrer esse desligamento nessa frequência da 3D, você quer manter um laço ainda com seres entes queridos. Você deseja manter esse laço, entende? Não é que não tenha o laço, mas você deseja manter aquilo com você. O que não é legal, entende? Não é legal. Você querer visitá-los durante o sonho, enfim, entende? Porque se torna o quê? Você está com uma necessidade e você precisa entender qual que é essa necessidade sua, tá? Esse turbilhão de emoção que você sente, enfim, você precisa compreender você. Você precisa olhar para você e dizer, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu quero manter esse laço ou visitá-los durante o sonho? O que que ficou para trás? O que que não foi, que eu não consegui falar? O que que eu não consegui, enfim, alguns aspectos aí. Uma constelação familiar te ajudaria muito nesse aspecto aí. Não sei se é com você, mas te ajudaria bastante, tá? Nesse aspecto aí para você conseguir entender, ter um autoconhecimento sobre você é muito importante, tá? Então eu não acho legal.
Eu não acho bom. Eu acho que isso foge muito do teu compromisso. Isso deixa muito a desejar com o teu compromisso. Isso te tira do foco do teu compromisso. Entende? Então, eles já cumpriram a etapa deles, infelizmente foi interrompida por N motivos. Mas você precisa manter o foco no teu compromisso, tá? E você procurar uma ajuda, procurar alguém que entenda sobre isso também e consiga te ajudar. O que faltou nesse processo todo que você, não sei se é você, estou falando para você porque a pergunta é sua, mas estou colocando para você. O que faltou nessa trajetória de vocês? O que ficou pendente nessa trajetória para que isso esteja ocorrendo? Muitas vezes as pessoas não aceitam, entende? Não aceitam. Mas não é que não aceitam a partida. Não aceitam ficar em dívidas, entende? Porque ficou uma dívida. E você precisa olhar para isso como, opa, peraí. E essa dívida está me machucando. Esse fardo está me machucando. E eu preciso mudar essa condição. Eu preciso mudar a minha mentalidade sobre isso. Eu preciso me desligar, manter um laço de amor, mas eu preciso me desligar de tudo isso e tirar os fardos de cima de mim, para mim continuar o meu caminho. Então precisa ter o autoconhecimento, aquilo que faltou nessa trajetória. Ou você está dando muito foco naquilo que faltou e não naquele legado que eles deixaram. Então precisa compreender esses aspectos aí. Manuel, como consigo contato com seres evoluídos? Ué, se olha no espelho. Como é que eu consigo contato com seres evoluídos? Olha para o espelho. Olha para o espelho. Por que, Manuel, tu acha que você não é evoluído? Por que você tem essa crença aí? Entende? Por que mantém essa crença aí que você precisa manter contatos com seres evoluídos, sendo que se você olhar para o espelho e visitar algumas memórias suas, olhar para as suas habilidades, você vai ver que você é evoluído. E você consegue muito mais daquilo que disseram que você é capaz de conseguir. Eu virei coach. Não mandei coach aqui. Mas é isso. É isso. Eu dou risada, mas é isso, tá? Às vezes a pessoa, ela quer manter, não estou falando para você, mas as pessoas, elas me perguntam bastante sobre isso. Tá, mas como é que eu vou manter lá esse, aquilo, eu vou me manter, ou melhor, vou reformular aqui. As pessoas acham que ter um contato com um ser extremamente evoluído, ela vai evoluir também. E isso não é uma matemática muito correta, não. Né? Isso não quer dizer nada, você ter um contato com um ser muito evoluído, enfim, que você vai passar para um outro nível vibratório. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Que o ser evoluído vai te mostrar o caminho. Enfim, não vai acontecer isso, porque é o teu esforço que você faz com você. Lembra do céu que eu falei? É o céu que você cria, é o céu, o paraíso que você vai transitar, entende? Seja aqui, seja do outro lado, é exatamente isso. Então, nesse processo de olhar para seres evoluídos, eu gosto bastante de treinar com os ultras. Eu adoro os treinamentos, inclusive na página tem alguns treinamentos que eu coloquei aí, né, para que as pessoas olhem e digam assim, nossa, é interessante, vou tentar fazer, vou dar um passo a mais, olha como existe algo a mais, entende? Então tem gente que precisa ver, tem gente que precisa enxergar. E você tiver capacidade de mostrar, mostra. Mesmo que a pessoa não capte a informação, mas aquilo vai ficar impregnado na mente dela, no mental dela. Então, eu gosto muito de treinar com os ultras, porque no meu trabalho que eu faço, né, da apometria, eu utilizo muito a frequência deles, entende? Então, eu, quando comecei a treinar com os ultras, eu comecei a desenvolver um trabalho muito melhor, muito mais aprimorado, muito mais consciente, captar a tela mental, né,
ela começa a ter mais definição, entende? Daquilo que está gerando de imagens dentro da tua mente. Então, é legal fazer treinamento, é legal treinar. E isso é o esforço de cada um. Cada vez que você olhar para o espelho, você diga, estou falando com um ser evoluído. Isso é muito legal. Olha aí, te dei uma dica, hein? Então, Manuel, você no futuro, você é um ser super evoluído. Agora, como você vai atingir uma frequência de um ser super evoluído? Você vai ter que subir 5 degraus. Por exemplo, assim, ó, existem 10 degraus degraus na escada. O ser está lá no 10º degrau, você está no primeiro. O ser vai descer 5 degraus da escada e vai dizer assim, Manuel, agora é contigo. Te vira aí, sobe 5 degraus. Você vai ter que se desenvolver, você vai ter que treinar, você vai ter que cuidar do teu corpo, vai ter que cuidar da tua mente, vai ter que treinar pra caramba para subir esses 5 degraus. E aí sim você vai ter uma comunicação com o ser evoluído. Quando você chegar lá no 5º degrau, você vai olhar assim para ele, ele vai olhar para você, vai dizer assim, peraí, por que eu queria falar contigo? Se eu conseguir me desenvolver subindo mais 5 degraus aqui. E vai existir um outro ser lá no topo lá que vai dizer assim, olha, estou aqui em cima. Aí tu vai dizer, não, mas eu quero falar com aquele que está lá em cima lá. Você vai fazer o quê? Vai subir mais 5 degraus. É aí que está a evolução. É o teu esforço, a tua dedicação de subir a tua frequência, de desenvolver todas as tuas habilidades para que você consiga atingir esses níveis de frequência. Então você é o ser evoluído. Você tem que se olhar no espelho e dizer assim, com o meu próprio esforço, eu vou conseguir. Porque nenhum ser vai chegar para você e vai dizer assim, olha, o caminho é por aqui, ó. Aqui está a tua salvação, aqui, agora me veio aqui ó, a questão das religiões. Aqui é a tua salvação. Por esse caminho que está certo. Qual que é o caminho certo? Peraí, qual que é o caminho certo para você? Você tem que evoluir e encontrar esse caminho. Nenhum ser vai dizer para você o caminho que você tem que seguir, porque é uma experiência tua. 100% das emoções que você tem que trabalhar é uma experiência exclusivamente sua. É exclusivo. Não é do ser que está lá. Ele vai dizer assim, olha, talvez, se você tomar 3 copos de água, 5 copos de água, você melhorar a alimentação, aí talvez você consiga chegar onde você quer, subir mais 5 degraus, mas ele não vai pegar e vai apertar um botãozinho assim, você está aqui no 5º degrau já. Não existe isso, tá? Então, a comunicação interna com você, aquilo que você fala para você, aquilo que você ouve de você mesmo, vai fazer total diferença para você, tá? Mas, se você quiser treinar, e treinar, e treinar, e treinar na natureza, treinar em casa, com as frequências vibratórias, enfim, com as frequências bineurais, enfim, se quiser treinar, transformar teu corpo num laboratório, entende? Você vai atingir níveis diferentes. Inclusive, os primeiros níveis que você vai atingir é níveis de consciência, de compreensão. E isso é muito legal. Deixa eu ver que hora é aqui. Ô, louco! Então, eu não sei se você já conhece daquela pesquisa, se você é associado, enfim, se você está no grupo. Enfim, eu utilizo bastante os treinamentos de dar aquela pesquisa, mas eu desenvolvo meus próprios treinamentos também, tá? Eu desenvolvo meus próprios treinamentos, inclusive eu tenho um grupo no Telegram que é sobre frequências também, né? Que é de biorressonância, tá? Eu entendo bastante do negócio da biorressonância porque eu fiz um curso de biorressonância, então, que é de Rife, o da Clark, entende? E isso a gente traz para o nosso conceito de elevação de consciência, certo? Que tudo vibra, tudo é energia e tudo vibra. Então você vai entender algumas coisas sobre isso. Bem legal. Estou colocando coisas lá e o pessoal vai aproveitando cada informação. Enfim, faz sentido, não faz sentido, tá? E essa questão, voltando agora aqui, essa questão dos bastidores da apometria, o que a gente vê, gente? Que a maior parte
99% dos seres que estão nessas... Legal, mano, legal, bacana. Isso aí, tem que pesquisar, tem que ir conhecer, tem que entender o que é esse conceito todo, certo? E é um grupo fenomenal que vai te ajudar a crescer bastante. Então, no conceito que eu estava falando nos bastidores da apometria, tudo que a gente vê são lamentações de seres que não tiveram oportunidade e conhecimento suficiente para cumprir com o seu compromisso, tá? Basicamente é isso. Não tem, lógico que aí tem os outros aspectos aí que a gente trabalha que é bem maluco aí, bem complexo também, tá? Mas assim, basicamente o que a gente vê é lamentações de pessoas que infelizmente interromperam suas vidas ou desencarnaram por N motivos e infelizmente não conseguiram concluir com o compromisso. Fica aquele arrependimento, sabe, que poderia ter feito mais, poderia ter arriscado mais, poderia ter estudado mais, poderia ter pesquisado mais, poderia ter dedicado mais tempo para o autoconhecimento. É basicamente isso. Eu vejo isso lá como um laboratório e eu trago isso para a minha vida. Por isso que eu gosto de pesquisar, por isso que eu gosto de ir atrás, por isso que eu gosto de compreender as coisas e aplicar aquilo que eu estou lendo ou estou aprendendo com alguém, eu gosto de aplicar isso. Uma coisa bem interessante que você pode fazer, tem o canal do Rafael Hungria, não sei se você já conhece, tem bastante coisas lá sobre Dáquila. Tem o canal do Otávio Reis, que tem bastante coisas também sobre as frequências também, isso é muito legal. Deixa eu ver o que mais. Enfim, não me recordo aqui, mas tem vários canais aí bem interessantes para você pesquisar, tá bom? Então, gente, hoje foi um dia bem legal para falar sobre isso, tá? Dessa egrégora formada no dia de hoje, tá? Uma egrégora que eu senti, quando eu saí da minha área de proteção, saí na rua, eu senti realmente assim uma egrégora muito forte, de isso é um prato cheio para a gente conversar sobre isso, tá? E a morte não é o caminho, né? O desencarne não é o caminho do dimensional. O desencarne ele é a interrupção do próprio compromisso dimensional, certo? Então, quer passar para uma outra dimensão, trabalhe muito a consciência, trabalhe muito a questão do corpo, a tua saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, sim. Você precisa compreender todos esses aspectos, não digo tudo, mas aquilo que você conseguir compreender sobre isso, você precisa compreender, tá? Você precisa entender. E eu logo mais também, eu e essa minha amiga, a gente já está abrindo um espaço também para atendimentos, né, de captação psíquica e outras coisas também, né? Mas a gente vai divulgar aqui para vocês. A gente vai ter um espaço, inclusive a gente vai fazer atendimentos online também, né? Para ajudar as pessoas. E eu acho que isso vai ser bem legal, de todo o conhecimento, de todo o que a gente tudo que a gente já trabalhou, de tudo que a gente já conhece, né? A gente já coloca em prática, a gente já faz a prática, mas só que a gente precisa passar para mais pessoas, a gente precisa ampliar para mais pessoas isso, e a gente vai ter o nosso espaço, a gente já lá no início, lá, eu acho que do ano, a gente já estava falando sobre isso, e agora a gente conseguiu, bem legal, e eu acho que muita gente vai conseguir uma compreensão, uma cura um pouco melhor também através desse nosso trabalho, que vai ser bem legal. Mas isso a gente vai fazer uma live também para vocês, bem bacana. Gente, espero ter ajudado vocês em algumas coisas, tá? É bem complexo esse assunto, eu não quis aprofundar muito, tá? Mas trazer algumas questões aí para que vocês se libertem de algumas coisas que foram aprendidas erroneamente através da nossa trajetória desde a infância, tá? Então, algumas coisas aí bem interessantes para vocês. Espero ter ajudado vocês. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo, toda a riqueza e abundância na vida de vocês, tá? E como diz os meus amigos, fiquem vivos. Fiquem vivos, tá? Porque tem muito chão aí, tem muita gente para a gente ajudar,
em qualquer coisa que a gente venha fazer de positivo para essas pessoas, inclusive para nós. Quanto mais nós nos melhoramos, quanto mais nós evoluímos, crescemos, quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente cura o mundo, mais a gente melhora o mundo, certo? E o outro lado você não precisa olhar, porque é o outro lado que olha para nós e muitas vezes sente aquela invejinha da gente estar chegando, invejinha boa, tá? Da gente estar chegando onde a gente quer. Então, o outro lado, ele olha muito para nós e diz assim, poxa, vai chegar a minha vez e tá lá e eu vou concluir com o meu compromisso. E é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Olhem para aqui, olhem para cá, tá? É aqui a tua transformação. Então, um beijo no coração, tudo de bom para vocês, uma boa noite, tudo de bom.